Bom dia, meu irmão, minha irmã. A paróquia São João Batista, com o apoio da Pastoral da Comunicação e da TV Oração, traz até você nesta terça-feira da 18ª semana do Tempo Comum, em que celebramos a memória de São Domingos, presbítero. Neste dia 8 de agosto de 2023, a reflexão do Evangelho de Mateus no capítulo 14, versículos 22 a 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele se despediria às multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois os ventos era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste Evangelho desta terça-feira, Jesus manda os discípulos para o outro lado do mar, enquanto ele próprio despediria as multidões e subia à montanha para se encontrar com o Pai na intimidade da oração. O destaque no Evangelho de hoje vai para o barco agitado pelas ondas e pelo vento. O barco simboliza a nossa vida quando chega o momento das tentações e problemas de vários tipos. Quando Jesus se aproxima, caminhando sobre as águas, Mateus narra a vacilação de Pedro ao andar sobre as águas, entre a fé e a dúvida. Induz as comunidades a compreenderem a importância, bem como a cada um de nós, de uma fé firme e decidida em Cristo, como o tudo em todas as circunstâncias. Os discípulos de Cristo, ao longo da história, passam por tribulações, sofrendo repressões. Pode-se chegar à história, pode-se chegar ao desânimo, com o sentimento de abandono por parte de Deus.
Se assim acontecer, submerge-se no oceano do mundo dominado pelos poderes fundados sobre o pecado e miséria humana que desprezam a vida. Contudo, Jesus está presente. Meu irmão, minha irmã, não há o que temer, pois Jesus é a fonte da vida e a luz para o nosso caminho, e é a força propulsora da nossa caminhada do mundo do possível. Por que tanto medo? Jesus está conosco. Enquanto Jesus reza no monte, a barca dos discípulos está velejando no lago de Genezaré. Jesus os tinha obrigado a ir para o outro lado, isto é, para a terra dos pagãos. Para quê? Certamente para ensinar os outros povos que pela partilha, pelo amor, pelo perdão, é que constrói uma sociedade nova. Mas sair de casa para ir até os outros não é coisa fácil. O mar agitado, cheio de ventos fortes e ondas. O que significa isso? Significa a resistência dos muitos irmãos nossos e a resistência de todos nós em compreender que o projeto de Deus é para todos e não apenas para alguns. Jesus, em alta madrugada, vai até os discípulos, andando sobre a água. Os discípulos pensam que Jesus é um fantasma e gritam de medo. Jesus, porém, os tranquiliza dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. Este é o modo como Deus sempre tranquiliza os homens. Sou eu, lembra imediatamente o Deus do Êxodo, que se revelou a Moisés como sendo o Eu Sou. Tudo isso mostra que os discípulos ainda não cresceram na fé. Muitas vezes nós também estamos fracos na fé. Tememos, não reconhecemos Jesus, que Ele pode tudo acalmar nas ondas agitadas da nossa vida. O que Jesus diz vale para todos nós, como disse a Pedro: homem fraco na fé, porque você duvidou. Também nós duvidamos, meu irmão, minha irmã, quando as coisas ficam difíceis e os ventos se tornam contrários, prova de que ainda não confiamos em Deus e no seu projeto. O vento cessa logo que Jesus entra na nossa barca. Não temamos, convidemos Jesus para fazer parte da nossa barca. Também podemos andar pelas águas agitadas do mundo, sem medo de afundar, porque Jesus está perto, Ele nos socorre. Basta na hora mais difícil gritarmos como Pedro: socorro, ó meu Senhor, e Ele virá em seu auxílio. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Deixo aqui a você, a sua família, os seus afazeres deste dia, a minha bênção, pela intercessão de Nossa Senhora e São João Batista. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meditando esta palavra, cantemos o Salmo responsorial. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Avante com Maria e São João Batista, sempre. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. 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 Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai
completamente a minha culpa. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Mostrais assim quanto sois justos na sentença e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade e pecador, já minha mãe me conheceu. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos.